Por que ela age como se você fosse invisível quando está rodeada de pessoas, mas te manda mensagens às 2 da manhã? Essa pergunta queima no peito de todo homem que já sentiu aquela confusão brutal entre sinais contraditórios e comportamentos que simplesmente não fazem sentido. Você conhece essa mulher há meses, talvez anos. Ela é calorosa quando estão sozinhos, fria quando há testemunhas. Responde suas mensagens na velocidade da luz em alguns dias, demora horas em outros. Te procura para contar os problemas mais íntimos da vida dela, mas finge que você não existe quando o assunto vira relacionamento. E você fica ali, como um idiota, tentando decifrar se ela está interessada ou se você está inventando coisas na sua cabeça. A verdade é mais simples e mais complicada do que imagina. Ela não está confusa sobre você. Ela está aterrorizada. Não está enviando sinais mistos por capricho ou imaturidade emocional. Está travando uma guerra interna entre o que sente e o que consegue admitir, mesmo para si mesma. Cada comportamento estranho é um sintoma dessa batalha silenciosa que ela trava todo dia. Marco Aurélio escreveu que confusão é sempre fruto de duas verdades, tentando coexistir no mesmo espaço. A verdade dela é que você desperta nela algo que ela não consegue controlar. A outra verdade é que ela prefere morrer a ser rejeitada por você. Essas duas realidades criam um campo de força emocional que distorce todos os comportamentos normais. Sêneca observou que o coração apaixonado é o lugar mais desonesto do mundo. Mente para proteger a si mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo. Ela desenvolveu um sistema sofisticado de autoproteção que a permite estar perto de você, sem admitir o risco que isso representa. Epiteto ensinou que não vemos as coisas como são, vemos como somos. E quando alguém está completamente obcecado por outra pessoa, essa obsessão contamina cada gesto, cada palavra, cada silêncio. O problema é que essa contaminação se manifesta de formas contraditórias, às vezes como proximidade desesperada, às vezes como distanciamento defensivo. Você não está imaginando coisas, não está sendo paranoico ou interpretando sinais onde não existem. Existe sim algo acontecendo, algo intenso, real e poderoso. Mas para entender o que é, precisa parar de procurar lógica nos comportamentos dela e começar a procurar o padrão emocional por trás da aparente inconsistência. Os próximos sinais que vou revelar não são teorias ou especulações. São padrões comportamentais documentados que emergem quando alguém está genuinamente apaixonado, mas incapaz de confessar. Cada um deles é uma confissão involuntária, uma forma que o subconsciente encontrou de expressar o que a consciência proíbe. O dilema que você está vivendo não é exclusivo seu. Milhões de homens ao redor do mundo estão presos na mesma armadilha emocional, recebendo sinais poderosos de uma mulher que age como se esses sinais não existissem, quando questionada diretamente. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. Mas você não está enlouquecendo. Existe uma arquitetura psicológica precisa por trás desse comportamento aparentemente caótico. Quando uma mulher desenvolve sentimentos intensos por um homem, mas não pode expressá-los diretamente, seu cérebro cria 3 sistemas de defesa simultâneos. O primeiro é a negação ativa. Ela genuinamente acredita que está apenas sendo amigável, que você está interpretando errado, que não há nada além de uma amizade normal. Essa negação não é fingimento, é um mecanismo de sobrevivência emocional. O segundo sistema é o teste subliminar. Inconscientemente, ela desenvolve comportamentos que funcionam como sondas emocionais, pequenas provocações disfarçadas de normalidade que testam sua receptividade sem expô-la ao risco da rejeição explícita. São como balões de ensaio lançados pelo subconsciente dela. O terceiro é o mais cruel, a sabotagem preventiva. Quando os sentimentos ficam intensos demais, ela automaticamente cria distância emocional para se proteger. É como um sistema de emergência que se ativa quando a vulnerabilidade atinge níveis perigosos. Esses 3 sistemas operam simultaneamente, criando o comportamento paradoxal que está te deixando maluco. Ela se aproxima, teste, se afasta, proteção, nega que qualquer coisa esteja acontecendo, negação, e o ciclo recomeça. Sêneca dizia que o comportamento humano sempre tem lógica interna,
mesmo quando parece absurdo externamente. A lógica dela é perfeita quando vista da perspectiva correta. Ela quer você desesperadamente, mas quer ainda mais preservar sua dignidade e evitar a humilhação. Marco Aurélio observou que as pessoas raramente mentem sobre o que sentem. Elas mentem sobre como expressam o que sentem. Ela não está mentindo sobre os sentimentos, está mentindo sobre como esses sentimentos se manifestam no comportamento dela. O problema é que essa dinâmica cria uma prisão emocional para os dois. Você fica preso tentando decifrar sinais contraditórios. Ela fica presa entre o desejo e o medo. Ninguém avança, ninguém recua, todo mundo sofre em silêncio. Epiteto ensinou que não controlamos o que as pessoas sentem, mas podemos controlar como interpretamos o que elas fazem. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Parar de tentar entender por que ela age assim e começar a reconhecer os padrões específicos que revelam a verdade que ela não consegue confessar. Os 8 comportamentos que vou revelar são como uma linguagem secreta, um código que o subconsciente dela usa para comunicar o que a mente consciente proíbe. Cada comportamento é uma peça do quebra-cabeça, e quando você junta todas as peças, a imagem final é cristalina. Mas existe algo ainda mais sutil que a maioria dos homens nunca percebe. Quando o acaso vira obsessão disfarçada. Deixe-me contar sobre Carolina e Felipe. Eles trabalhavam no mesmo prédio comercial. Ela no 8º andar, ele no 12º. Carolina desenvolveu uma paixão silenciosa por Felipe depois de alguns encontros casuais no elevador. O que começou como simpatia virou obsessão em questão de semanas. Carolina descobriu que Felipe sempre almoçava às 12h30, que pegava café na lanchonete do térreo por volta das 3 da tarde, que usava o elevador central, nunca os laterais, que chegava no trabalho entre 8h45 e 9 horas. Ela não fez essa descoberta investigando ativamente, simplesmente prestou atenção nos detalhes durante encontros genuinamente casuais. Mas então, algo mudou. Carolina começou a precisar descer para resolver coisas no térreo exatamente às 12h25. Desenvolveu uma sede inexplicável por café sempre às 3 da tarde. Passou a chegar no trabalho às 8h50, garantindo que estaria no elevador central quando Felipe aparecesse. Em 3 semanas, o que eram coincidências se transformou em encontros sistemáticos que pareciam naturais individualmente, mas eram estatisticamente impossíveis quando vistos em conjunto. Felipe notou que sempre encontrava Carolina nos mesmos horários e lugares. Inicialmente pensou que fosse coincidência, afinal trabalhavam no mesmo prédio, mas a frequência se tornou suspeita. Não suspeita de interesse romântico, porque Carolina sempre mantinha conversas profissionais e amigáveis. Suspeita de que talvez ela estivesse enfrentando problemas no departamento dela e precisasse sair constantemente. O mais fascinante é que Carolina genuinamente acreditava que estava sendo discreta. Em sua mente, cada encontro individual era uma coincidência legítima. Ela realmente precisava resolver algo no térreo. O fato de sempre precisar no mesmo horário que Felipe parecia pura sorte. Ela realmente estava com sede de café. O timing era apenas conveniente. Sêneca escreveu que o coração apaixonado é o mestre supremo da racionalização. Carolina havia criado justificativas perfeitas para cada comportamento, justificativas que ela mesma acreditava completamente. Não estava mentindo para Felipe, estava mentindo para si mesma. Epiteto observou que, quando não podemos ter algo diretamente, criamos sistemas indiretos para obtê-lo em pequenas doses. Carolina não podia ter Felipe, então criou um sistema onde podia ter doses controladas da presença dele, sem o risco da rejeição. Os encontros casuais se tornaram o highlight do dia dela. Ela acordava pensando no momento em que o veria no elevador, planejava mentalmente as conversas, ensaiava respostas para possíveis tópicos que ele poderia mencionar. Escolhia a roupa pensando no que ele acharia atraente, mas de forma sutil o suficiente para parecer coincidência. Felipe começou a se sentir especial na presença de Carolina. Ela sempre parecia genuinamente interessada no que ele tinha a dizer. Fazia perguntas inteligentes, lembrava de detalhes de conversas anteriores. Era um alívio conversar com alguém que realmente prestava atenção, especialmente depois de um dia de reuniões onde ninguém escutava ninguém. A ironia
é que Carolina estava dando a Felipe exatamente o que toda pessoa deseja: atenção genuína e interesse real, mas não podia admitir que estava fazendo isso propositalmente. O medo da rejeição a impedia de ser honesta sobre suas intenções. Então ela criou esse elaborado teatro de coincidências. Marco Aurélio diria que Carolina estava praticando a ilusão do controle sobre o incontrolável. Ela não podia controlar se Felipe se interessaria por ela romanticamente. Então criou um ambiente onde podia controlar quando e como esses sentimentos seriam ativados através de encontros aparentemente casuais. Quando ela vira crítica de outras mulheres. 3 semanas depois que Carolina estabeleceu sua rotina de encontros casuais com Felipe, uma nova funcionária foi contratada para o 10º andar. Isabela tinha 26 anos, era extrovertida e claramente não tinha problemas em demonstrar interesse por homens atraentes. No segundo dia de trabalho, ela já havia descoberto quem era Felipe e começou a puxar conversas sempre que o encontrava. Carolina observava tudo do seu posto estratégico no elevador. Via como Isabela ria alto das piadas de Felipe, como tocava o braço dele durante as conversas, como sempre encontrava desculpas para prolongar os encontros. E pela primeira vez em semanas, Carolina sentiu que seus encontros casuais estavam sendo ameaçados por uma concorrência real. Foi então que começaram as observações aparentemente inocentes. A Isabela é muito intensa, né? Comentou Carolina com Felipe durante um de seus encontros no elevador. Ela parece meio desesperada por atenção masculina, não acha? A frase saiu com um tom de preocupação genuína, como se Carolina estivesse apenas fazendo uma observação social neutra. Felipe ficou surpreso com o comentário. Ele havia achado Isabela simpática e extrovertida, mas não tinha pensado nela como desesperada. Carolina continuou. Não que seja problema meu, claro, mas essas mulheres que são muito óbvias no interesse costumam ser complicadas para relacionamentos sérios. O padrão se repetiu nos dias seguintes. Sempre que Isabela fazia algo que demonstrava interesse em Felipe, Carolina encontrava uma forma sutil de desqualificar o comportamento. Ela usa muita maquiagem, né? Meio artificial. Ou, Isabela é bonita, mas é aquela beleza muito óbvia, sabe? Falta personalidade. Marco Aurélio escreveu que o ciúme é sempre a confissão involuntária da nossa própria vulnerabilidade. Carolina não conseguia competir diretamente com Isabela, porque isso exigiria admitir que havia uma competição. E admitir competição seria admitir seus sentimentos por Felipe. O mais revelador é que Carolina nunca criticava outras mulheres no prédio. Colegas igualmente atraentes e extrovertidas eram tratadas com normalidade total, às vezes até com elogios sinceros. A crítica só emergia quando ela detectava sinais de interesse romântico direcionado especificamente a Felipe. Sêneca observou que nossos medos sempre se disfarçam de preocupações legítimas. O medo de Carolina de perder Felipe para outra mulher se disfarçava de preocupação genuína com o bem-estar dele. Em sua mente, ela realmente acreditava que estava protegendo um amigo de mulheres inadequadas. Felipe começou a notar esse padrão crítico, mas interpretou como Carolina sendo uma amiga protetiva que não queria vê-lo envolvido com o tipo errado de pessoa. Ele não conectou que as críticas sempre vinham de uma mulher que poderia estar interessada nele romanticamente, porque Carolina nunca havia dado sinais diretos nesse sentido. A estratégia funcionou parcialmente. Felipe começou a ver Isabela através dos olhos críticos de Carolina, notando comportamentos que antes considerava naturais como potencialmente desesperados ou óbvios demais. As observações de Carolina plantaram sementes de dúvida sobre a autenticidade do interesse de Isabela. Epiteto ensinou que não controlamos nossos primeiros pensamentos, mas podemos escolher nossos segundos pensamentos. O problema é que Carolina estava influenciando os segundos pensamentos de Felipe através de informações distorcidas pelo seu próprio ciúme não assumido. O comportamento de Carolina revela uma verdade brutal sobre a natureza humana. Quando não podemos ter algo diretamente, tentamos sabotar quem pode. Mas essa sabotagem se disfarça de proteção, cuidado ou preocupação legítima. É uma forma sofisticada de guerra emocional que opera nas sombras da consciência. A ironia final
é que Carolina estava destruindo as chances de outras mulheres com Felipe, mas não estava criando chances reais para si mesma. Estava eliminando a concorrência sem entrar no jogo, como um jogador que quebra as pernas dos adversários, mas continua sentado no banco. Quando ela alterna entre proximidade e frieza, 2 semanas depois de estabelecer sua guerra silenciosa contra Isabela, Carolina percebeu que havia se exposto demais. Suas críticas estavam ficando óbvias, seus encontros casuais muito frequentes, suas conversas muito calorosas para alguém que supostamente era apenas uma colega cordial. O medo da descoberta ativou seus mecanismos de defesa com força total. Da noite para o dia, Carolina mudou completamente o padrão de comportamento. Felipe notou a mudança imediatamente. A mulher que respondia suas mensagens de trabalho em 5 minutos agora demorava horas. Os sorrisos calorosos no elevador foram substituídos por cumprimentos educados, mas distantes. As conversas que antes fluíam naturalmente, agora terminavam abruptamente com Carolina, inventando compromissos urgentes. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor emocional na posição off. Felipe ficou confuso e, pela primeira vez, começou a se questionar se havia feito algo errado. Ele revisou mentalmente suas últimas interações com Carolina, procurando algum comentário inadequado ou comportamento que pudesse ter causado esse distanciamento súbito. Não encontrou nada. Carolina, por sua vez, estava travando uma batalha interna brutal. Cada fibra do seu ser queria voltar à proximidade anterior, mas sua mente racional gritava que ela estava se expondo demais, que Felipe poderia descobrir seus sentimentos e se afastar completamente. Era melhor parecer fria do que parecer desesperada. Sêneca escreveu que o coração em pânico sempre escolhe a proteção em vez da possibilidade. Carolina escolheu proteger sua dignidade, em vez de arriscar sua vulnerabilidade, mesmo que isso significasse perder a proximidade que havia construído cuidadosamente. O comportamento se tornou cíclico de forma previsível. Após alguns dias de distanciamento, Carolina não conseguia mais resistir ao impulso de se reconectar. A abstinência da presença de Felipe se tornava insuportável. Ela mandava uma mensagem mais calorosa. Felipe respondia com o entusiasmo de quem havia sentido falta da proximidade anterior, e eles retomavam a intimidade emocional por alguns dias. Mas então, o medo voltava. Estou sendo óbvia demais, pensava Carolina. Ele vai perceber que estou interessada, preciso me afastar. E o ciclo de frieza recomeçava, deixando Felipe novamente confuso e questionando se havia interpretado errado os sinais de reaproximação. Epiteto observou que somos perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões que temos das coisas. A opinião de Carolina sobre sua própria vulnerabilidade estava criando um padrão de comportamento que perturbava tanto ela quanto Felipe, mas nenhum dos dois entendia completamente o que estava acontecendo. Felipe começou a desenvolver ansiedade antecipatória em relação às interações com Carolina. Ele nunca sabia qual versão dela iria encontrar, a calorosa e receptiva ou a distante e profissional. Essa incerteza criava uma tensão emocional que o fazia pensar nela ainda mais, ironicamente aumentando o interesse dele por ela. Marco Aurélio diria que Carolina estava criando a tempestade que teme. Seu medo de ser rejeitada a fazia agir de forma tão contraditória que estava criando exatamente o tipo de confusão e distanciamento que queria evitar. A alternância entre proximidade e frieza é uma das confissões mais poderosas de interesse romântico não assumido. É como um sistema de semáforo emocional que nunca consegue decidir entre verde e vermelho, ficando eternamente piscando amarelo. O mais cruel é que esse padrão prende os dois em uma dança emocional tóxica. Ela se aproxima quando a saudade fica insuportável, se afasta quando o medo domina. Ele se acostuma com a proximidade e se frustra com o distanciamento, criando um ciclo de dependência emocional baseado na inconsistência. A verdade que ninguém quer admitir, Carolina e Felipe representam milhões de pessoas presas nessa dança emocional destrutiva. Ele nunca descobriu que ela estava apaixonada por ele. Ela nunca teve coragem de confessar seus sentimentos. Os dois perderam meses vivendo uma proximidade falsa, baseada em sinais não declarados e comportamentos contraditórios. A lição estoica aqui é brutal em sua simplicidade. O medo da rejeição
mata mais possibilidades do que a própria rejeição. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Carolina sofreu durante meses, imaginando a humilhação de uma possível rejeição que talvez nunca acontecesse. Felipe sofreu tentando decifrar sinais contraditórios de alguém que estava claramente interessada nele, mas não conseguia admitir. Se você reconheceu esses 8 comportamentos em alguém da sua vida, pare de tentar interpretá-los como mensagens codificadas. Eles não são enigmas para serem resolvidos. São sintomas de uma guerra interna entre desejo e medo. A pessoa que age assim não está testando você, está testando a própria coragem. Marco Aurélio ensinou que a ação é o antídoto para o desespero. Se você suspeita que alguém está vivendo essa batalha silenciosa por sua causa, a única saída honorável é a clareza direta. Não para expor a vulnerabilidade dela, mas para resolver a tensão que está consumindo os dois. A abordagem estoica não é tentar decifrar mais sinais ou esperar que ela tome a iniciativa. É reconhecer que 2 pessoas adultas presas nesse ciclo de comportamentos contraditórios estão desperdiçando tempo e energia emocional que poderiam ser investidos em clareza e honestidade. Epiteto dizia que não podemos controlar o que as pessoas sentem, mas podemos controlar nossa resposta ao que elas fazem. Sua resposta a esses 8 comportamentos não deveria ser mais análise ou mais interpretação. Deveria ser uma conversa franca que coloque fim à ambiguidade. Tenho percebido que nossa amizade tem momentos de proximidade e momentos de distância. Se há algo mais acontecendo aqui, acho que merecemos conversar sobre isso abertamente. Não é uma declaração de amor, não é pressão, é um convite à honestidade mútua. O verdadeiro estoico não tem medo da verdade, mesmo quando ela machuca. Prefere a dor clara da rejeição à tortura lenta da incerteza. Prefere o desconforto momentâneo de uma conversa difícil ao desgaste permanente de tentar decifrar comportamentos contraditórios. Carolina e Felipe perderam a chance de descobrir o que realmente sentiam um pelo outro, porque nenhum dos dois teve coragem de quebrar o ciclo de sinais não declarados. Você não precisa cometer o mesmo erro. Os 8 comportamentos que revelei não são instruções para um jogo de sedução. São sintomas de uma pessoa que está sofrendo em silêncio, presa entre o que sente e o que consegue admitir. A resposta compassiva não é ignorar nem interpretar, é oferecer um espaço seguro para a verdade aparecer. Porque no final, tanto ela quanto você merecem mais do que uma vida de sinais contraditórios e oportunidades perdidas por medo.